Um exemplo disso, nos Estados Unidos, a gente tinha lá o Billy Graham, que foi um cara de um testemunho extraordinário, tá? Um cara que conseguiu manter, assim, morreu beirando 100 anos de idade e sem uma mancha no currículo dele, né? Esse cara era chamado de o pastor dos presidentes. Ele, toda a cerimônia de posse, era o cara que ia lá e fazia oração. Até quando ele ficou velhinho gagá, que aí não tinha jeito mais, arrumaram outros caras. Sim. Que foi quando o Obama entrou. Mas então até o Obama, nós estamos falando isso lá dos anos 60, né? Ele era o pastor dos presidentes. Aí você fala, tá bom, mas de quais presidentes? De todos. Republicano, E democrata. Não importava que trocasse o governo, ele era o conselheiro dos presidentes, cara. Por quê? Porque ele era um cara em cima do muro. Ele não era um cara em cima do muro. Mas ele desempenhava a sua função ali. Não era um cara que precisava disso para se promover. Sim. Então esse é o detalhe. Se o Lula liga para mim e fala, vamos conversar, eu não vou conversar, mano. Ele tá querendo a minha opinião e eu não vou dar. Sim. Agora, o jeito que as coisas são feitas aqui estão muito ruins. Sabe? Então ir lá e o cara se promover em cima, e aí o cara se promovendo em cima da sua imagem também. E no púlpito, cara, receber um político no púlpito pra falar dele, isso é um absurdo, cara. É um absurdo. Lá em Uberlândia, a gente teve uma experiência, não nessa eleição, porque agora já mudou muito o perfil, já tem várias restrições que foram colocando, que eu acho até imbecil, mas tudo bem, né? Mas no passado, o pessoal ia nas igrejas mesmo, os candidatos a qualquer coisa, né? E a gente colocou uma regra entre nós, por exemplo, a eleição para vereador, falava assim, pode vir quem quiser, só que o evento nós dizemos como que é. Você vai vir no dia tal, nós vamos abrir uma agenda à parte, não vamos fazer isso no culto, chamamos toda a igreja e é sabatina sem pergunta combinada. Dá microfone na boca do povo e eles perguntam o que quiser e você tem que responder. Aí vira um exercício de mais de civilidade do que de tentar pegar propaganda política, né? Cara foi. Um só. Em todos os anos que nós fizemos isso. Não teve jogo fácil, né? Não teve... Ele queria palanque para brilhar. Por outro lado, cara, é uma coisa que eu vejo, que é outra heresia que fora as que eu pratico, né? Que a dos outros é mais fácil. A dos outros é mais fácil de observar. Que esse me tira do sério, que é o que eu falei em relação ao marrom. Que eu tenho um nojo dessa linha de raciocínio. É uma parada meio antropocêntrica, que é aquilo que você falou da mãe, de salvar o homem, que tudo é tolerado, que tudo é certo. E que eu vejo em caras como, por exemplo, sei lá, vou citar nomes, tipo assim, eu conheço pouco, talvez esteja até cometendo injustiça, mas é de René. Caio Fábio, pra mim, é mais evidente isso. Tá na cara que os caras estão falando deles mesmo, velho. Porque os caras... Me parece que tem uma... Se por um lado é um câncer, esse cristianismo de direita, é outro câncer de outro lado, o cristianismo de esquerda, que vem aqui com coisas totalmente que contradizem o cristianismo, mas vem numa capa de bondade. Aí fica parecendo que o cristianismo é um grande comunismo, que não tem nada a ver com isso. É serviço voluntário, não é? Aí você vem ser Henrique Vieira, esses caras, tá na cara pra qualquer um que é mais esperto que esses caras são vaidosos. São pessoas cultas, pessoas inteligentes, que, beleza, pode abrir mão dos seus bens, pode abrir mão em nome daquilo, mas ele não abre a mão da convicção filosófica dele e ele faz o cristianismo ser um adorno para as crenças dele. E ninguém vê isso, velho. O Ed, por exemplo, o Ed René, ele tem tomado posicionamentos assim que esculachou com a parada. E o duro é que quando ele entra na polêmica, ele antes fazia algo complicado. Ele entrava na polêmica, jogava a merda no ventilador e depois quando ele era questionado, porque a gente de tudo é assim, você falou algo que eu não entendi, eu falo assim, cara, eu não entendi o que você quis dizer, me explica. Ele nunca se explicava. E isso testemunhava muito contra ele. Agora ele está assumindo posicionamentos explícitos. Quando ele falou assim, dizem que eu quero atualizar a Bíblia. Quero mesmo. Ele falou, poxa. Agora o Caio é um caso à parte, porque o Caio, ele também tem uma história muito zoada, era uma das mentes mais brilhantes lá dos anos 80 e 90, e ele, com o tempo, cara, ficou num ranço por conta do que fizeram, a treta, ele Malafaia, aquela parada toda. E eu passei a considerá-lo como se fosse o seu avô que tá ficando velho. Sim. Eu falei, já que ele perdeu o filtro mesmo, eu continuo gostando dele independente da merda que ele falar. Só que nos últimos anos tá difícil, cara. Cara, ele fica falando de extraterrestre, ele comenta a novela, velho. Aí eu olho e falo assim, será que ele não percebe? E ele também tá num grau de relativismo onde a Bíblia ficou... a impressão, quando o cara diminui a Bíblia, a impressão que me passa é que esse cara, ele é fã dele mesmo. Que esse cara acorda no espelho de manhã, fica nu e fica assim aplaudindo.
Ele mesmo. Uma pergunta que eu sempre faço pra todo mundo que fala isso. Não, mas a Bíblia, eu falo, tá bom, então você crê em quê? Não, eu creio em Jesus. Que Jesus? Não, Jesus de Nazaré. Mas onde você ouviu falar desse Jesus? Você ouviu falar de Jesus na Bíblia, os relatos que a gente tem é dele, cara. Os outros relatos acessórios que a gente tem, que confirmam o Jesus histórico, não falam sobre as palavras de Jesus, só fala sobre a existência dele. O único lugar onde você tem as palavras de Jesus é na Bíblia. Falei, então... Pois é. E se ainda que tivesse essa tradição fosse maior que a Bíblia, se converta ao catolicismo, guerreiro. Se é tão tradicional e aí assim. Você abraça toda a tradição e um abraço, né? Abraça, fica ali, ó, aplaudindo o Papa no sol de lá do Vaticano, esperando sair a fumaça, que nem otário. Brother, é isso que eu vejo nesses caras, eu vejo uns caras assim, e quando vem tipo uma figura como Henrique Vieira, que quer vir um cristianismo de esquerda, aí você para assim e pensa, pô, mas João Batista era um cara que vivia ali comendo mel silvestre, mal vestido, largado. Underground, né? Um punk. Você pensa, pô, esse cara era um comunista. Não. Ele abriu mão da filosofia dele para viver para Cristo. Você não abre não, guerreiro. Você não larga seu esquerdismo para ver a Bíblia, que às vezes contraria o seu esquerdismo. Você não faz isso não, guerreiro. Ou os caras vão forçando os contextos. Por exemplo, eu vi a cara falando assim, não, aqui ó, mas Jesus tinha casa na praia. Porque ele estava em Cafarnaum, e aí, no dia seguinte, eles estavam ali, e era em frente à casa. Eu falo, tá bom, esses caras nunca viram uma favela na praia. Pois é. Eles acham que estar na praia é coisa de rico. Tem palafita em Santos ali na praia. Esse é um contexto nosso, cara. Como é que você vai ler a Bíblia sem entender o contexto do que o negócio ali se trata? Pois é. Igual, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, aí ele fala uma parada legal, né? Fala que as mulheres iam ficar caladas na igreja. Nós concordamos aqui, né? Nós estamos concordando. Não, mas eu tô dizendo o seguinte. Vem um cara igual o Ed, às vezes, e ele tá forçando isso. Ele fala assim, ó, tá vendo? Isso tá desatualizado. Eu falo assim, tá, mas vamos olhar o contexto? Vamos olhar o contexto. Mano, os caras vieram de uma tradição que estavam botando todos os pagãos pra dentro da igreja porque a mensagem do evangelho foi transformadora. Sim. E onde acontece isso, cara? Acontece na igreja dos corintianos, lá em Corinto. Não é Itaquera, não. É em Corinto, né? A igreja original dos corintianos. Sim. E eu, como corintiano, posso falar pra você, velho. Você lê 1 Coríntios, dá vergonha de ser corintiano. Em 2 Coríntios melhora um pouco, né? Mas primeiro dá vergonha. E você vai vendo a idolatria e tudo que acontecia, e na cultura pagã que havia, as mulheres eram sacerdotisas. Quando esse povo vem tudo para a igreja, é uma cultura de homens omissos, no que se refere às questões de devoção espiritual, e de mulheres que conduzem tudo. Aí, ele não escreveu essa carta de maneira normativa, dizendo assim, olha, mulher não pode falar na igreja. Ele está escrevendo falando assim, olha, eu tô escrevendo para vocês, né? As mulheres fiquem quietas, tá? Ah, então é tipo a questão do sábado, tem um propósito para aquilo ali, mais ou menos isso? Sim, sim, tem um propósito. Agora, por exemplo, outro questionamento que a galera faz, né? Por que mudou pro domingo e não pro sábado? É simples, a igreja primitiva, você lê no livro de Atos, ela continuou se reunindo nas sinagogas no sábado. Sim. Porque, cara, tinha judeus. Quem é o povo mais fácil de você falar de Jesus, se não um povo que já acredita tudo no Antigo Testamento? Sim. Só precisa agora mostrar para eles que as profecias se cumpriram. Então era o ponto de contato. Aí a igreja mesmo, os caras que já receberam Cristo, se reuniam no dia seguinte, o primeiro dia da semana. Só que quando a igreja saiu da Judéia e veio para os outros povos, que aí é onde nós nos incluímos, né? Quando chega na Grécia, depois vai para a Europa, eles não têm cultura de se reunir no sábado por conta de que eles não são judeus, eles não têm um culto judaico. E a própria igreja entendeu, falou assim, não, permaneça reunindo só a igreja. E aí os caras ficam criando uma baita de uma teologia, aí é isso, não, temos que voltar pro sábado, temos que não sei o que lá. E aí ou é muito frouxo, porque não quer entender o princípio e que tem um princípio, ou é muito legalista e vai para um extremo. E aí eu falo pro cara, e os caras sempre pegam os textos muito zoados, fora de contexto, né? Que, então, onde fala de não fazer marcas sobre o corpo, e não tá falando de tatuagem, tá falando de marcas que se faziam de idolatria, em culto a Deus e tal. Quando o cara usa isso daí, o texto também fala de não fazer a barba. Então, fazer a barba é uma ofensa, né? Cortar os cantos da barba. Mas tem outros textos bem mais legais, leis de higiene. Fala assim, ó, quando você quiser cagar, você tem que ter uma pá, e você sai pra fora, e vai lá e faz um buraco, e caga, e enterra. E o texto ainda vem assim, com uma maldição. Fala, porque Deus anda no meio de vocês. E o conjunto da lei de higiene ainda fala, e se vocês não fizerem, vocês vão se lascar, vocês vão ser punidos. E foram mesmo. Porque os caras que não tinham saneamento básico e cagavam perto da comida, morreram de verme, do tanto de outras coisas.
Sim. Aí Deus é econômico. Agora, uma vez que você entendeu o desígnio, o propósito, as leis de higiene caíram todas. Mas caíram na medida que a gente entende o porquê que elas existiam.